Olá, crianças! Como estão? Quem aí lembra sobre o que vimos na aula anterior? Muito bem, quem falou sobre os e-mails acertou. Hoje iniciaremos sobre um outro assunto, tão divertido quanto esse. Vamos lá? Sílaba tônica. Você sabe o que é uma sílaba tônica? Para que consigamos entender de uma maneira mais fácil, é preciso prestar bastante atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Mas de que maneira vamos realizar esta tarefa? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais forças, outras com menos. Citando o exemplo da palavra casa, notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente que a sílaba SA. Por isso, dizemos que ela é a sílaba tônica. Dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. Serão palavras oxítonas quando a sílaba tônica ocupar a última posição. Observe os exemplos abaixo. Café, cipó, bebê. Percebemos que todas as últimas sílabas foram pronunciadas mais forte. Paroxítonas. A palavra paroxítona é aquela que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, a que tem mais força. Por exemplo, viagem. Separando as sílabas, viagem. A sílaba mais forte é a A, que é a penúltima. Outro exemplo é a palavra brinquedo. Separando as sílabas, brinquedo. A sílaba mais forte, com mais intensidade, é a que é a penúltima. Entendido, galera? Proparoxítonas. São classificadas como proparoxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Observe a palavra abaixo separada em sílabas. Lâmpada. A sílaba mais forte é a lã, que é a antepenúltima. Acontece a mesma coisa com a palavra médico. Observe. Médico. A sílaba que possui mais intensidade é a sílaba mé, que é a antepenúltima. Acentuação das monossílabas. Nós já estudamos que as palavras também são classificadas de acordo com o número de sílabas. Vocês lembram? Pão, uma sílaba, é chamada de monossílaba. Vaca, duas sílabas, é chamada de dissílaba. Vassoura, três sílabas, então é chamada de trissílaba. Pirulito, quatro sílabas ou mais, é chamada de polissílaba. As monossílabas tônicas são palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase e são acentuadas quando terminam em a ou as. Exemplos: chá, paz, lá e já. Terminadas em é ou es. Exemplos: pés, ré, fé e né. Ou terminadas em ó ou os. Exemplos: dó, nós, sós e pós. Atenção! As atividades das páginas 35 e 36 do livro integrado serão realizadas em tutoria com as professoras, com data marcada e enviada no roteiro. Tudo bem, pessoal? Agora, galerinha, para fixar os conteúdos que acabamos de estudar, vocês irão realizar as atividades no livro integrado nas páginas 32, 33 e 34. Vamos lá?
Olá, terceiros anos, tudo bem? Vocês lembram do jogo da onça? Da viagem de Pedro Aventura? Hoje vocês irão ter essa divertida experiência conhecendo e jogando o jogo da onça. Lá nas páginas 37 e 38 do livro integrado, vocês irão ler e seguir todas as regrinhas para o jogo da onça. Em seguida, irão destacar as peças do material de apoio e convidar um familiar seu para lhe acompanhar nesse jogo super divertido. Substantivos coletivos. Como já sabemos, o substantivo é o termo que nomeia os seres, como pessoas, animais, lugares e objetos. Eles se subdividem em várias classes, que inclusive já conhecemos algumas delas nas aulas passadas, e entre elas estão os substantivos coletivos. É interessante sabermos que uma palavra escrita no singular representa tanto outros seres de uma espécie, não é verdade? Pois sempre que ouvirmos a palavra constelação, lembramos de uma reunião de estrelas. Ao falarmos em ramalhete, nos vem à mente uma porção de flores reunidas, e assim por diante. Dessa forma, o substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Observe os exemplos a seguir. Exemplos: substantivo coletivo. Um cardume é um conjunto de peixes. Alfabeto é um conjunto de letras. Enxame é um conjunto de abelhas. Banda é um conjunto de músicos e multidão é um conjunto de pessoas. Agora que vocês já conheceram sobre os substantivos coletivos, irão realizar as atividades no livro integrado nas páginas 39 e 40, somente até a letra J. Que tal? Oi, pessoal, tudo certo? Na nossa aula de hoje, iremos conhecer a forma correta de usarmos o S ou SS nas palavras. Você já conhece? Então, pega seu livro integrado, abre na página 40 e acompanhe. Palavras com S e SS. É provável que em algum momento de sua vida já surgiram dúvidas sobre como se escreve alguma determinada palavra, pois na língua portuguesa existem várias palavras que, ao escutarmos, podemos julgar quem tem os mesmos sons. Por exemplo, pássaro, caçador, cansado. Mas, como foi visto aqui, elas não são escritas do mesmo jeito. Umas usam o SS, outra apenas o S. Mas, se são escritas com letras diferentes, como é que escutamos o mesmo som ao falar tais palavras? Quando se usa o S? Então vamos lá. O S é usado nas palavras nas seguintes situações. Usamos S com som de S no início de palavras. Exemplos: sopa, sabão e sapato. Usamos S entre consoante e vogal. Exemplos: concurso, diversão. Palavras escritas com S, mas com som de Z. Exemplos: camisa, tesoura, casamento. Quando se usa o SS? Usamos SS entre vogais quando o som pronunciado for de S. Vassoura, pássaro e osso. E aí, galera, entenderam certinho como devemos usar o S e o SS? Muito bem! Agora vocês irão realizar as atividades lá no livro integrado, nas páginas 40 e 41, ok? Atenção! As atividades das páginas 42 e 43 será realizada como orientação de trabalho, que será enviado pelo roteiro explicando como deverá ser feito e a data do prazo de entrega. Entendido, terceiros anos?
Olá, turmas! Tudo bem por aí? Hoje daremos início a uma nova unidade. Alguém aí consegue adivinhar sobre o que se trata? Vou dar uma dica. É de dar água na boca. Vamos logo conhecer essas delícias? Unidade 6. Comidas daqui e de lá. Neste capítulo, vamos conhecer diferentes pratos e alimentos da culinária africana e indígena que deram origem a muitas receitas que costumamos encontrar no Brasil. Você vai ficar com água na boca. Você conhece os alimentos das imagens abaixo? Milho, mandioca, peixe, feijão e banana. Tem costume de consumir alguns deles? De quais desses alimentos você mais gosta? Você conhece receitas preparadas com esses alimentos? Em uma receita, sempre teremos duas partes principais: os ingredientes e o modo de preparo. As informações que são anexadas nos ingredientes, como a própria palavra já diz, é uma lista com todos os ingredientes que irão ser utilizados na receita. Já as informações anexadas no modo de preparo é a explicação da maneira correta de se fazer a receita, o passo a passo. Agora, galera, vocês irão ler atentamente as receitas de bifes de mandioca, disponível na página 46 do livro integrado, e depois realizar as atividades da página 47 e 48. Certo, pessoal? Olá, crianças! Tudo tranquilo por aí? Hoje veremos sobre um assunto novo. Alguém aí consegue me dizer o que são os verbos? Não? Sem problemas. Vamos já conhecer. Verbos. Existem palavras que nos ajudam a mostrar as ações que executamos. São os verbos, classe de palavras essenciais em qualquer frase ou texto. Eles também indicam estado ou fenômeno da natureza. Portanto, podemos dizer que os verbos são as palavras que indicam ações. Observe a seguir alguns exemplos. Vamos ver como é utilizado o verbo em cada uma dessas situações. Na frase, a menina estuda na biblioteca. O termo estuda significa o que a menina está fazendo. Já na frase, todos estão alegres, o termo estão mostra o estado das pessoas, ou seja, alegres. Agora pense na frase, nevou por todo o inverno. O termo nevou mostra a condição da natureza naquela ocasião. Uma boa dica para descobrir qual é o verbo da frase é perguntar o que faz, ou o que fez, ou o que fará, pois a resposta sempre será um verbo. Vamos a mais alguns exemplos. O menino jogou a bola. Pergunta: o que o menino fez? Jogou. Então, este é o verbo. Verbos no imperativo. Acabamos de ver que os verbos são aquelas palavras que indicam uma ação. Já os verbos no imperativo são os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução. Observe os exemplos abaixo. Na frase, meu filho, vá até o quarto e traga as fotografias. Percebemos que se trata de uma ordem dada ao filho. Nesse sentido, dizemos que o verbo ir se encontra no imperativo. Já na frase, filho, tenha bastante cuidado ao atravessar a rua. Nesse caso, trata-se de uma instrução dada ao filho, no sentido de ele ser sempre cuidadoso. Sendo assim, afirmamos que o verbo ter está representando no modo imperativo. Para fixar os conteúdos estudados nessa aula, vocês irão realizar as atividades no livro integrado nas páginas 49, 50 e 51. Entendido, galerinha?